Bom, paz e graça a todos. Como prometido, eu vos trago aqui a mensagem, o paradoxo da serpente. Ah, Essa reflexão, ela surge a partir de uma pergunta que me surgiu quando eu analisava alguns textos das Escrituras. E essa mensagem, ela gira em torno, desta pergunta, Como a serpente, em Gênesis capítulo 3, pode representar o mal, a ruína, Satanás, e em Números capítulo 21, ela ser uma tipificação da obra redentora de Cristo na cruz. E o próprio Jesus, em João capítulo 3, verso 14, quando instruía Nicodemos acerca da salvação, faz referência a esse episódio, mostrando que assim como a serpente foi levantada no deserto, importava que ele também fosse levantado. Era uma referência, ao seu levantamento na cruz e a sua morte pelos pecadores. Nesta reflexão, eu quero iniciar com uma introdução e quero analisar 3 pontos. Primeiro, a pergunta que não quer calar. Segundo, a serpente como criatura de Deus. E terceiro, o agente oculto. A pergunta que não quer calar. Por que no livro de Gênesis, a serpente, que tipifica Satanás e o mal, enquanto em João capítulo 3, Jesus disse que a serpente de bronze levantada no deserto, em Números 21, é uma tipificação de sua obra na cruz? Você já se perguntou isso? Grandes teólogos do passado, como Irineu, Crisóstomo, Agostinho, Calvino e outros, já indagaram e comentaram algo em torno desse assunto. Mas a mim foi a primeira vez que me flagrei, ou que me vi pensando dessa forma, ou nesse sentido. Fiz algumas reflexões, me baseando em João capítulo 3, verso 14, e discorria sobre Cristo fazendo ele mesmo essa ligação de sua obra na cruz com o episódio da serpente que foi levantada por Moisés. Mas a pergunta é essa: se isso não é um paradoxo, então não sei o que é. Como em um texto, a serpente, ela é uma tipificação de Satanás e do mal, em outro, a tipificação da obra de Cristo na cruz. Como em um texto, a serpente pode representar morte e ruína, e em outro, esperança e vida. Desde o princípio, a serpente é vista como inimiga. Em Gênesis, por exemplo, capítulo 3, ela aparece como um instrumento de Satanás, símbolo do engano e da queda. Por sua causa, a humanidade foi ferida pelo veneno do pecado e afastada da presença de Deus. Mas em João capítulo 3, Jesus faz algo surpreendente. Ele, em conversa com Nicodemos, ele cita o episódio de Números capítulo 21 e, em suas palavras, descreve tal episódio como uma tipologia de sua obra na cruz. Como a serpente de número 21 foi levantada com o propósito de curar e salvar os que haviam sido mordidos e envenenados pelas serpentes ardentes, Cristo também seria levantado na cruz e também traria cura e salvação aos que forem picados e envenenados pelo pecado. Quem olhasse com fé para a serpente de bronze erguida por Moisés seria salvo do veneno mortífero das serpentes. Não diferente, quem olhar para Cristo na cruz com fé também não será condenado. Em João, no capítulo 3, verso 18, está escrito que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, eis a questão: como pode aquele que é santo e puro se identificar com a figura do mal? Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a serpente surge como símbolo da maldição, ruína e morte. E atenção, as Escrituras não só iniciam apresentando a serpente como símbolo de maldição, ela também termina afirmando isso. Em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 12, verso 9, está escrito: então o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Com isso, chegamos ao segundo tópico.
a serpente como criatura de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, está escrito: Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde, a manhã, e esse foi o sexto dia. Ou seja, o que o relato de Gênesis está dizendo é que tudo que Deus criou era bom, e isso inclui a própria serpente. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 1, está escrito: Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que Deus havia criado. A serpente faz parte da criação de Deus. E quando a Bíblia chama de astuta, as Escrituras está apenas dizendo que dentro da criação animal ela se destacava por sua sagacidade, pela sua esperteza e agilidade. As serpentes são espertas, observadoras, ágeis, habilidosas. A serpente do Éden tem as mesmas características das serpentes de hoje. Se não observe as serpentes no seu habitat natural. O que o escritor de Gênesis está descrevendo é apenas uma característica do animal em si. A cobra como criatura, de Deus, ela foi feita dessa forma, engenhosa e cautelosa dentro da ordem criada. Chegamos então ao terceiro e último ponto, o agente oculto. O que não podemos ignorar é que essa serpente de Gênesis capítulo 3, estava agindo de forma diferente e se tornou diferente de todas as outras serpentes. O segundo relato de Gênesis capítulo 3, ela falava, raciocinava e argumentava e foi capaz de enganar a mulher. Essas não são características naturais de nenhum animal criado por Deus. O entendimento cristão e teológico é que, embora Gênesis mencione apenas a serpente foi apenas um mero instrumento de um ser espiritual, o diabo. Há dois textos bíblicos que o liga diretamente a esse episódio: Apocalipse capítulo 12, verso 9, que já fizemos referência, e Apocalipse também capítulo 20, verso 12. Esses dois textos identificam claramente a antiga serpente como Satanás. E há um texto em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 14, que Paulo diz que Satanás pode se transformar em um anjo de luz. Satanás, tendo essa capacidade de até em um anjo de luz se transformar, possuir e controlar um pequeno animal como uma serpente não seria tão difícil. O que concluímos com tudo isso é que a serpente foi o meio físico. A maldade que aparece em Gênesis capítulo 3 não está na criação, mas na influência espiritual que a corrompeu. Assim como Satanás pode usar pessoas, estruturas, símbolos para atingir os seus fins malignos, ele usou a serpente como instrumento de engano. O agente oculto por trás da serpente era o diabo. A serpente foi um instrumento de um ser espiritual diabólico e maligno, Satanás, que também é conhecido como diabo. Com o passar dos anos, percebemos com maior clareza a extrema habilidade de Satanás corromper e deturpar o propósito das coisas. O que foi criado para o bem, ele corrompe para o mal. Agostinho ensinava que o mal não é uma substância criada, mas uma privação do bem, uma distorção de algo originalmente bom. O mundo de hoje retrata bem isso. Quase tudo que foi criado, seja por Deus ou pelos homens, teve o seu propósito e finalidade deturpado e adulterados. Com isso, acredito que a nossa pergunta, feita no princípio, foi respondida. Não há incoerência em Cristo dizer que a serpente do deserto, erguida por Moisés, é uma tipologia do seu sacrifício na cruz. Embora a serpente hoje seja vista como símbolo do engano, tentação e do próprio diabo, há um texto em 1 João, no capítulo 3, verso 8, que diz que o diabo vem pecando desde o princípio, mas o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Isso agora se torna muito mais simples de compreendermos. Lembram que quem envenenava e matava os israelitas no deserto também eram serpentes? Mas Deus, em sua soberania e sabedoria, se utiliza do mesmo símbolo que trouxe morte e ruína para levar cura e vida. É isso então. A serpente não é má. Era astuta, sagaz, mas são características
que lhe foram dadas por Deus para agir dentro do seu mundo natural. Satanás a usou para trazer morte e ruína ao mundo. Mas Deus também a usou, em Números capítulo 21, para trazer cura e vida aos israelitas que estavam morrendo. E não só isso, a usou também para tipificar o grande e necessário sacrifício de seu Filho Jesus. Que Deus te abençoe.